8 passos para se ter um casamento curado. Eu quero crer que todos nós queremos ter um casamento que glorifique a Deus e que vale a pena viver a vida a dois. Agora, casamento, como eu sempre tenho dito, um bom casamento não é obra do acaso. Exige um esforço, exige dedicação, exige trabalho. E quais são os 8 passos para se ter um casamento sarado, curado, abençoado, feliz e que vale a pena realmente viver? Lucas, capítulo de número 4, verso 38, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Ora, a sogra. Gente, eu acho que é o único lugar no Novo Testamento que fala da sogra. Interessante. Ora, a sogra de Simão Pedro achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Os discípulos falaram para Jesus a respeito da sogra de Pedro, que estava enferma, com febre muito alta. Não foi por acaso que os discípulos se preocuparam em chamar a atenção de Jesus para o que estava acontecendo com a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre muito alta e naquele tempo não havia os recursos que temos hoje para resolver um problema de febre. Era algo muito sério. Verso 39, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Por que eu li esse texto? Porque esse texto, usando como uma ilustração para o que eu quero falar a vocês, é muito pertinente. Preste atenção, ela estava com febre, acamada e impossibilitada de servir a Jesus e os discípulos de Jesus. Ou seja, quando eu estou doente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, eu estou impossibilitado de servir dentro e fora da minha casa. Quando o meu relacionamento está enfermo, eu e o meu cônjuge ficamos impossibilitados de fazer aquilo que deveríamos estar fazendo se estivéssemos saudáveis, se estivéssemos bem. Então, preste atenção, falaram de Jesus a respeito da sogra de Pedro, ele então interviu e a curou. E é interessante que assim que ela se percebe curada, ela passa a servir. Assim que ela se percebe curada, ela passa a servir Jesus e aqueles com os quais Jesus estava na casa de Pedro. Talvez a razão por que você não está fazendo aquilo para o qual você nasceu para fazer, você foi chamado para fazer, é porque você está enfermo. E essa enfermidade pode ser no corpo, pode ser na alma, pode ser no espírito. Essa enfermidade pode afetar o relacionamento. Então preste atenção. Se você quer que Jesus intervenha te curando, é necessário que primeiro você reconheça que você tem um problema. Segundo, como é importante nós termos pessoas intercedendo por nós, como os discípulos intercederam pela sogra de Pedro. Agora, uma das evidências de que nós estamos curados é o nosso serviço, é o nosso servir. Porque assim que ela foi curada, ela então passa a servir. Mas afinal de contas, quais são os 8 passos para se ter então um casamento curado? Primeiro passo, seja um eterno aprendiz na arte de amar. Vou repetir, seja
um eterno aprendiz na arte do amar. No Velho Testamento, há um livro entre os 5 poéticos que o tema é amor. Apesar de em Cantares de Salomão, você não vai encontrar o nome de Deus, não existe em Cantares de Salomão o nome Jeová, Senhor, não existe, você não vai encontrar. Só que Deus está presente porque Deus é amor. E se o amor é o assunto, o tema do livro, na verdade, então, está falando sobre a essência do próprio Deus, que é amor. Agora, quando você pensa que ama, e você olha para a cruz, aí você chega à conclusão que não ama como deveria amar. Eu costumo dizer que na escola do amor, ninguém tira diploma. Não dá para ser diplomado na escola do amor. Até o último dia de vida, nós estaremos aprendendo a amar. Até o último dia de vida, nós estaremos aprendendo a amar. Agora, preste atenção. Se você quer entender o que é amar, antes você precisa entender a cruz. Você nunca vai entender o real sentido do amor se você não olhar para o Calvário, se você não olhar para a cruz. Foi Paulo quem disse: marido, se você quer amar bem a sua mulher, então ame-a como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo estava falando da cruz, Paulo estava falando do Calvário, Paulo estava falando de sacrifício. Eu pensei que amava a minha esposa assim plenamente, até que um dia eu fui pregar em uma igreja. E naquela igreja o pastor disse assim: Josué, a minha esposa te admira muito, ela gosta muito do seu trabalho. Você não quer dar um abraço na minha esposa? Eu falei: claro, pastor. Aí ele me levou assim, no apartamento que ele morava. Quando eu entrei na sala, eu percebi que a esposa, ela tinha uma deficiência visual. Eu percebi que ela não enxergava. Aí ela estava lá, toda assim, muito bem arrumada, não é? Uma senhora bonita. Aí eu disse: ô querida irmã, quer dizer que a senhora me acompanha, me ouve, admira meu trabalho? Que bom! Dei um abraço nela e conversamos um pouco, oramos. E ele me levou para o hotel. E aí eu perguntei para ele: rapaz, eu percebi que a sua esposa tem uma deficiência visual. Desde quando? Ele disse: Josué, a minha esposa, ela ficou cega quando nós tínhamos 1 ano de vida conjugal. Com 1 ano de casados, ela teve um problema que a deixou impossibilitada de enxergar. De lá para cá, acho que casados há mais de 30 anos, de lá para cá, minha esposa nunca mais viu a cor das flores que eu trouxe para ela. Ela nunca mais viu a cor do vestido que eu comprei para ela. Ela não viu o vestido de noiva das nossas filhas que se casaram. Ela não viu o rostinho dos nossos netos que nasceram. Ela não viu como era o colar que eu dei para ela de presente. De lá para cá, a minha esposa nunca mais viu o nascer do sol, o pôr do sol, a beleza da lua numa noite assim, clara, bonita, nunca mais. E eu comecei a observar a forma como esse homem tratava aquela mulher. Ele tratava aquela mulher como se ela fosse a mais perfeita do universo. Eu fui ao restaurante e vi como ele servia ela. Durante o tempo que eu estive com eles, eu vi como ele abria a porta do carro,
como ele tratava e conversando com as pessoas, não era teatro, não era faz de conta porque o pastor Josué está aqui. Se você conversasse com os filhos diriam: meu pai é uma inspiração. Meu pai é uma inspiração como pastor, como marido, como homem de Deus. E ele, em um determinado momento, ele disse: eu amo muito mais minha mulher hoje do que eu a amava quando me casei com ela. Esse foi um lance que me fez repensar. Eu vejo marido que fica uma semana com a cara feia, porque a esposa está menstruada e não pode servi-lo sexualmente muitas vezes. Ele não consegue ser sensível para compreender o momento da esposa e amá-la sacrificialmente muito mais agora do que quando ela não precisa tanto assim de assistência. Eu vejo alguns maridos que não conseguem respeitar as mudanças que acontecem no corpo da mulher na menopausa. E a menopausa é um tempo complicado para a mulher, não está sob o controle dela. São mudanças que acontecem involuntariamente no seu corpo. E aí, quando o homem deveria amar sacrificialmente, se entregando, se doando por ela, não acontece. Por isso, se você quer ter um casamento realmente sarado, curado, resolvido, você precisa ser um eterno aprendiz na arte de amar. Você precisa ser um eterno aprendiz na arte de amar. E nessa escola, ninguém recebe diploma, porque a gente morre aprendendo. Morre aprendendo. A gente envelhece aprendendo. Segundo passo para se ter um casamento curado, restaurado: faça e cumpra promessas. Faça, é necessário fazer, mas cumpra promessas. Agora, não promete a lua se você não é capaz de dar um bolo para uma fubeca. Sabe o que é fubeca, né? Bola de gude. Se você não pode dar um ovo, não promete aquilo que você não é capaz de dar. Preste atenção, pessoas íntegras têm uma só palavra. Um marido íntegro só tem uma palavra, uma esposa íntegra só tem uma palavra. Escute isso, por favor. Prometer e não cumprir é cair em descrédito. Vou repetir. Prometer e não cumprir é cair em descrédito. Depois que você prometer, deve cumprir. É uma questão de respeito. Olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Que a minha palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disto é de procedência maligna. Então, o segundo passo para ter um casamento curado, sarado, plenamente resolvido, é faça e cumpra promessas. Terceiro passo: tire o foco do passado e foque o presente e o futuro. Tem um livro, se você quiser ouvir, o áudio está no YouTube, é O Poder do Agora. Esse livro todos deveriam ler. O Poder do Agora. Você sabia que excesso de passado é igual a depressão? Quem vive olhando no retrovisor, quem vive olhando para trás, quem vive no passado, é uma questão de tempo. Está abrindo um espaço, uma brecha, se vulnerabilizando para uma depressão. Porque a depressão é você manter o foco no passado. Josué, mas eu não devo visitar o passado? Visitar para aprender, mas nunca fazer do passado o seu lugar de habitação. Presta atenção. O passado é útil
quando me serve pedagogicamente para eu aprender, ressignificando-o. Inclusive, nós precisamos aprender a ressignificar o passado, ou seja, dar um novo significado àquilo que nos aconteceu lá atrás, a semelhança do que José fez. José entendeu a soberania de Deus, olhando para o passado, para dizer aos irmãos: vocês intentaram sim fazer o mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bênção, porque Ele tinha um propósito. Ele estava escrevendo a história. Ele é soberano. Então preste atenção. Foque o presente e o futuro e tire o foco do passado. Eu sempre digo o seguinte: vamos pensar no carro aqui, ó. Qual vidro é maior? O para-brisa, não é? Esse vidro, ou o retrovisor? O retrovisor é desse tamanho assim, ó, desse tamanho. Por quê? Você olha para trás apenas para prudentemente se conduzir na estrada. Mas o espaço maior da sua visão é o para-brisa. Então, por favor, tire os seus olhos do retrovisor, senão você vai ter problema e vai ser problema para os outros. Entendeu? Tire os olhos do retrovisor. Olhe para frente. Tire o foco do passado. Olhe para frente. Por quê? Porque os erros do passado servem para nos ensinar, mas não podem nos escravizar. Vou repetir. Os erros do passado servem para nos ensinar, mas jamais podem nos escravizar. Segundo, excesso de passado é igual a depressão. Agora, preste atenção. Excesso de futuro é igual a ansiedade, porque tem gente que não vive no passado, mas elas moram no futuro. Entendeu? Ansiosas, preocupadas, não conseguem viver o presente, porque elas vivem no futuro. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, como será? Meu Deus, estou preocupado. Olha só, preocupada. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, e o ano que vem? Essa pandemia, se está assim esse ano, mas e o ano que vem? Aí vive lá no futuro. Isso é a ansiedade. Preste atenção. Ansiedade tem a ver com o não acreditar no caráter de Deus. Fé é descansar no caráter de Deus. É descansar na soberania de Deus. É descansar na palavra de Deus. Ansiedade tem a ver com incredulidade. Agora preste atenção. A única voz que Deus respeita é a sua fé. A única voz que Deus respeita é a sua fé. Deus não se sensibiliza com as tuas lágrimas sem fé. Deus não se sensibiliza com o seu grito, seu clamor sem fé. Deus não se sensibiliza com o seu jejum sem fé. A Bíblia diz que é sem fé. É impossível agradar a Deus. E ansiedade é incredulidade. Ansiedade significa dizer: eu não acredito nas promessas de Deus. Ansiedade é a mesma coisa que dizer: eu não acredito no caráter de Deus. Ele falou, mas será que ele vai cumprir? Ansiedade é pecado. Preste atenção. Eu me lembro que eu estava vivendo um tempo de muita ansiedade. E de repente, parece que eu comecei a ficar assim, com a síndrome do pânico. Eu olhava para as minhas demandas financeiras e meu coração começava a palpitar. E eu tinha a impressão de que eu não ia conseguir romper, vencer, pagar todas as contas. Olha só que loucura.
E eu ansioso, perturbado, preocupado. E eu orando. Um dia o Espírito Santo quase que audivelmente falou assim para mim: pega os relatórios financeiros. Eu peguei, porque eu tenho, assim, nesse aspecto, sou bem organizado. Eu tenho todos os relatórios financeiros, assim, de 10 anos para cá. Aí o Espírito Santo, então, pega o relatório financeiro de 1 ano para trás. Aí eu peguei, pago, outro, pago, próximo mês, pago, o próximo mês, pago, outro mês, pago. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: se eu cuidei de você até agora, por que eu não vou continuar cuidando de você? Se eu te trouxe até aqui, por que eu não vou continuar com você daqui para frente? Descansa nas minhas promessas. Descansa na minha soberania. Eu ainda continuo no controle, diz o Senhor. Eu me lembro que um dia o tesoureiro da igreja, da nossa igreja, chegou para mim e disse assim: pastor Josué, terminou o culto de domingo à noite, a gente contou as entradas da igreja, ainda vai faltar R$4.000 para pagar todas as contas da semana. Eu olhei assim para ele com muita paz, muita tranquilidade, e disse assim: irmão, descansa o seu coração. O dono da igreja se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele continua sentado em um alto e sublime trono, tendo tudo sob o seu controle. Descansa, querido. A noiva é do Cordeiro. Aí, quando chegou na sexta-feira, ele falou: pastor, que tremendo. Eu disse: o que foi? Ontem, um irmão ligou para nós e disse: passa para mim a conta da igreja, porque eu estou aqui com dízimo atrasado para entregar, e quando ele deposita, sabe qual era o valor? R$4.000. Sabe por quê? Deus está no controle. Jesus é o noivo da igreja, e é Ele quem falou, e é Deus suficiente para cumprir o que Ele disse. Ansiedade é falta de fé no caráter de Deus, na palavra de Deus, na soberania de Deus. Agora preste atenção: o que passou, passou. O que importa é o hoje. Preste atenção. E é tão interessante que o hoje é mais importante do que o futuro. Porque quando você chegar lá no futuro, já não é mais futuro, é presente. Alguém disse que o futuro não existe, porque sempre que você chegar lá é presente. Entendeu? Sempre que você chegar lá é presente. Então, leia o livro O Poder do Agora, que você vai entender que o que importa é o que está acontecendo agora. Então, quando você estiver sentado à mesa, viva-o agora. Quando você estiver com a sua família no cinema, viva-o agora. Quando você estiver brincando de bola com os seus filhos, viva-o agora. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz agora vai determinar o seu amanhã. Quarto passo: não faça tempestade em copo d'água. Isso parece simples, mas a gente vive fazendo. Isso parece simplório e óbvio, mas a gente continua fazendo. A forma como você reage diante de certas situações revela seu estado emocional. E vai uma pergunta aqui para todos os que estão me assistindo. Para todos que estão me assistindo, vai uma pergunta aqui. Como vai o seu nível de irritabilidade? Como vai o seu nível de irritabilidade? Ô irmã, você precisa tirar as lentes do pessimismo e trocar, colocando as lentes da fé. Você precisa tirar as lentes do negativismo e colocar as lentes da positividade.
Paulo era positivo, Jesus era extremamente... Eles não eram os profetas da teologia da prosperidade. Mas tanto Paulo como Jesus, eles eram muito positivos. Olha só, Jesus dizia assim, ó, ore pelos seus inimigos. Por quê? Porque eu penso a respeito deles positivamente. Eu acredito que a graça pode alcançá-los e eles serem transformados em amigos e irmãos. Paulo dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. E ele dizia, ó, tudo que é justo, que é bom, que é honesto, que é virtuoso, seja isso que ocupe a sua mente. Então, preste atenção. O grande problema é que nós interpretamos sempre de forma errada. Se nós interpretássemos da forma correta, nós não faríamos tempestade em copo d'água. Frequentemente, lá na nossa casa de restauração de casamentos, quando eu estou falando de inteligência emocional, eu pergunto assim para os casais, quem brigou aqui esta semana? Quase todos. Aí eu saio perguntando assim, por que ou como começou essa briga? Por incrível que pareça, 99,9% das brigas começam por causa de banalidades, de picuinhas, de coisas pequenas. Interessante. Por exemplo, eu conheci um casal que ficou sem conversar 7 meses. Sabe por quê? Por causa de um sabonete. Você já imaginou? Perder 7 meses de orgasmo, de beijo, de abraço, de companhia, de comunhão, de oração juntos. 7 meses, dando um péssimo exemplo para os filhos, porque os filhos eram os pombos correio. 7 meses por causa de um sabonete. Não faça tempestade num copo d'água por causa de um sabonete. Não faça tempestade em um copo d'água por causa de um chinelo. Não façam tempestade num copo d'água por causa de uma chave. Não façam tempestade no copo d'água por causa de 50 centavos. Sabe qual é a conta que eu faço? Eu estava viajando com a minha família e na volta da praia, lá em Natal, o Pedro esqueceu o chinelo na praia. E aí a minha esposa disse assim, o Pedro esqueceu o chinelo na praia. Se eu conheço alguns maridos, inclusive essa semana eu recebi um caminhão de mensagens de mulheres falando sobre isso. Se eu conheço alguns maridos, já fazem assim, ó, olha assim para o rapaz e diz assim, sua anta, só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço, sua anta. Aí a esposa diz, pega leve, amor, você é uma outra cabeçuda que deveria estar ajudando essa anta. Aí o filho mais velho, seu pai, vai devagar. Você é outro idiota que deveria estar ajudando o seu irmão e a sua mãe. E aí o cara simplesmente transforma as férias no inferno. E não sabe por quê. A sua vida está cada vez pior, seu casamento está cada vez pior e a sua família está cada vez pior. Bom, no caso, eu estava lá e minha esposa disse assim, olha, o Pedro esqueceu o chinelo. Aí você tem que aprender a fazer conta. Quanto custa as passagens aéreas que foram pagas para a família toda? Quanto custou as diárias do hotel? Quanto custou o aluguel do carro? Bom, e quanto custa um chinelo? Percebe? Ô irmão, faz conta, pô. Quanto custa um chinelo? Um chinelo custa, assim, do bom mesmo, custa uns R$70, assim, do bom mesmo, né? Tem chinelinho até de 20, assim, né? Mas um chinelo bom, de repente, uns R$70. Mas quanto custou as passagens aéreas? Quanto custou as diárias do hotel? Quanto custou o aluguel do carro? E quanto custa a sua paz?
Quanto custa a sua alegria? Quanto custa a sua felicidade? Quanto custa o seu casamento? Quanto custa a sua família? Então, vamos embora e depois a gente compra um outro chinelo. Não faça tempestade em copo d'água. Quinto conselho, ou quinto passo para um casamento curado, resolvido, tratado. Use a criatividade para vencer a rotina. É interessante que intimidade se preserva com respeito. Intimidade se preserva honrando o outro. Intimidade se preserva fazendo o melhor para o outro. Isso é intimidade. Agora, como é que se preserva o desejo pelo outro? Interessante. Uma coisa é você preservar a intimidade, outra coisa é você preservar o desejo. Sabe qual é a pergunta que sempre vem para mim? Por que, com o passar do tempo, o casal perde a vontade de continuar fazendo sexo no casamento? Por que a vontade de ter esse momento prazeroso praticando o ato conjugal, de repente vai diminuindo e às vezes acaba no casamento? Porque muitas vezes nós até investimos preservando a intimidade, mas permitimos que o tédio e a rotina mate o desejo. Percebe? Uma coisa é a gente preservar a intimidade, a outra coisa é a gente manter acesa a chama do desejo. Se a intimidade a gente preserva com respeito, honra, é interessante que o desejo a gente preserva vencendo o tédio e a rotina. Eu acho que foi Thomas Edison, se não me falha a memória, que disse: não queira ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito. O casal precisa usar de criatividade para tirar a relação da mesmice, não permitindo que o casamento caia no tédio, ao ponto de tudo perder o brilho, tudo perder a graça, porque é todo dia do mesmo jeito, a mesma coisa, toda semana do mesmo jeito, a mesma coisa. Tem pessoas que estão há 40 anos na mesma casa, pintando tudo da mesma cor. Pelo amor de Deus, irmão. Já pensou? E é engraçado que eu conheço gente que sai do Brasil, vai para um outro país e lá nesse país procura comida do Brasil. Ô irmão, pelo amor de Deus. Você está tendo uma grande oportunidade para experimentar o novo. Você está tendo uma grande oportunidade para conhecer o que você não conhece e você continua querendo ficar na mesmice. Se você quer manter o desejo, você precisa de apimentar o seu dia a dia de forma criativa, fazendo algo que você nunca fez. Por exemplo, experimentando uma comida que você nunca experimentou. Eu, particularmente, eu gosto de experimentar tudo quando eu vou num lugar diferente. Minha esposa não é assim não, hein? Minha esposa é mais conservadora. Gente, olha, eu já comi carne de rã, carne de cobra, carne de jacaré. Eu estava em Barcelona uma vez, fui dar uma palestra lá, me levaram num restaurante e tinha um negócio lá meio parecido assim, com uma lesminha assim, para a gente comer com um limãozinho. Eu falei, vou experimentar. Minha esposa fechou os olhos, não acredito. Eu apertei o limão assim, deu até água na boca agora da lesminha lá, gente. Na África, eu comi um negócio lá, gente, que depois, quando eu vi no filme, eu falei, eu sou corajoso mesmo. Mas a gente precisa ter história para contar. Entendeu? A gente precisa ter história para contar. Olha, eu e a minha esposa, nesse período de viagens ministeriais, nós já tivemos assim, todas as experiências possíveis de transporte, por exemplo.
Nós já viajamos de barco, enfrentamos uma tempestade no meio do mar, num barco de pescador. Nós já viajamos em avião pequeno, gente, que balançava mais do que qualquer outra coisa. Nós já dormimos em todos os lugares que você pode imaginar. Eu lembro que eu fui pregar no meio da floresta amazônica. E lá não tinha chuveiro, e não tinha casa. Os irmãos dormiam todos em rede. E arrumaram para a gente uma barraca militar, e a gente tinha que tomar banho com todo mundo assim, num rio de água geladíssima. E para nós era uma festa. Percebe? Então, a gente precisa... Uma das coisas que eu gosto de fazer é o que eu aconselho os casais, e é muito bom. Quando eu vou em um lugar diferente, seja no Brasil ou fora do Brasil, geralmente eu pego um carro e eu saio sem rumo. Vamos sair sem rumo, Rose? Vamos sair sem rumo. Eu me lembro que eu estava lá em Portugal e eu peguei o carro, falei, vamos nessa direção aqui, ó. Vamos sair lá na Espanha, sem saber aonde vai parar, entendeu? E aí você para aqui, para ali, experimenta um bacalhau aqui, outras coisas gostosas lá de Portugal lá, e vai viajando, entendeu? Vai se perdendo, vai se achando e tal. E quando você volta, você tem um monte de história para contar, e a relação não cai na rotina e nem no tédio, e você mantém o desejo, a atração pelo outro. Como vai seu casamento? Bom, eu não vou terminar esta palavra, porque eu vou deixar para terminar esta palavra